Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 3 de abril do ano 2020. A nossa palavra hoje ela se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, carta do nosso querido irmão Paulo ao jovem Timóteo, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É hora de fortificar na graça. É hora de buscar a graça, meus irmãos. Graça é favor imerecido. Nós buscamos a graça de joelho no chão e boca no pó. Conhecimento nós buscamos estudando a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos que fortificar. Nesses últimos dias da igreja na terra, em que a igreja tem sido afrontada, a verdadeira igreja tem sido afrontada. Nós temos duas igrejas, temos uma igreja falsa e uma igreja verdadeira, Laodiceia e Filadélfia. Filadélfia tem sido afrontada. Filadélfia tem sido chamada de fanática, de sensacionalista, de louca. Por quê? Porque Filadélfia quer ir embora. Laodiceia não, Laodiceia está esperando melhora. Laodiceia está esperando melhora, ela ora por melhoras. Filadélfia quer ir embora, Laodiceia ainda aguarda melhoras. Então essa é a diferença aí. Os cristãos de Laodiceia ainda têm muitos projetos para este mundo. Aqui Paulo diz assim, ó, versículo 2: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então Paulo ele encoraja o jovem Timóteo. Paulo ele já estava no final da sua vida, né? Paulo ele foi decapitado por Nero no ano 67 da era cristã. E ele precisava de deixar alguém, ele precisava de encorajar alguém para a obra de Deus. Nós precisamos nesses últimos dias de homens como Timóteo, de homens como Paulo, homens como John Hus, Savonarola, Policarpo, homens que têm compromisso com a verdade, homens que defendem a verdade, homens que não têm medo de afrontar o pecado, homens que não têm medo de ser taxado de fanático, de ser taxado de louco. É disso que Deus está precisando nesses últimos dias. Não de homens que ficam aí agradando a gregos e troianos aí. Homens que querem ficar passando a mão na cabecinha aí por interesse. Deus não está à procura desses homens. Deus procura homens fiéis, homens idôneos. Aqui Paulo está dizendo: o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Deus procura homens fiéis. Homens que sejam idôneos para também ensinar os outros. Timóteo ele só foi um grande pastor porque ele ouviu os conselhos do veterano Paulo. Você, meu amado irmão que está me ouvindo, se você realmente quer ser uma bênção, se você quer ser um obreiro aprovado, um obreiro autêntico, você precisa de ouvir os conselhos dos veteranos, das pessoas que têm experiências. Então Timóteo foi um homem muito abençoado porque ele ouviu o veterano Paulo. No versículo 3 diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Nós temos que ser um bom soldado. O bom soldado, ele não tem medo. Nós estamos em uma guerra. E essa guerra, ela não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades que habitam nas esferas celestiais, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. O bom soldado, ele não tem medo de falar a verdade.
O bom soldado, ele não tem medo de ser xingado de quadrado, de ser xingado de fanático, de ser xingado de sensacionalista. Eu tenho sido xingado, tenho sido criticado, eu não estou nem aí, o meu compromisso é com a verdade. Eu não tenho compromisso com homens. Eu não tenho compromisso com convenções, eu não tenho compromisso com denominações. O meu compromisso é com Cristo, é com a verdade. Doem quem doer, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser esclarecida nesses últimos dias. As pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem ouvir a verdade. E qual é a verdade que tem que ser pregada nesses últimos dias? Jesus está voltando. Esta é a mensagem. Jesus está vindo para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esta é a verdade que tem que ser dita. Não adianta ficar aí ludibriando o povo, passando um melado na boca do povo, dizendo que tudo vai ficar bem, que tudo vai melhorar. Irmãos, não há mais tempo. O nosso irmão Gelly Macaulay, ele teve a revelação ontem, Deus falou com ele que não há mais tempo. O mundo não vai voltar mais ao normal. Deus conhece as pessoas, Deus sabe que essas pessoas querem fazer negócio com ele. É o mesmo contexto ali do livro de Juízes ali. É só você ler o livro de Juízes ali que você vai ver. Quando Israel pecava contra o Senhor que vinha juízo, eles todos clamavam. É exatamente o que está acontecendo. O mundo hoje está de joelho, porque eles querem ficar livres dessa doença. Mas isso é por interesse. Depois que passar, volta todo mundo. Quando Deus abençoava Israel, que eles saíam de um aperto, eles voltavam para o pecado de novo. Deus conhece o coração de cada um. Tem muita gente aí que acha que está enganando a Deus. Eles estão desesperados. Os grandes estão desesperados porque os seus templos estão fechados. Eles não estão podendo recolher os dízimos, as ofertas. Os grandes empresários aí estão com as suas empresas fechadas, não tem como eles vender a cerveja, vender a pinga. Os campos de futebol aí estão todos fechados aí, e muitos pastores aí, torcedores de time, não tem como ir para o estádio. Então agora vão buscar porque eles acham que engana a Deus. Eles acham que engana a Deus, que Deus vai colocar uma água benta no negócio. Mas isso aí é juízo, isso aí é para as pessoas se converter, isso aí é para as pessoas voltar-se para Deus. As pessoas precisam voltar para Deus, o mundo tem que voltar para Deus, a igreja tem que voltar para Deus, Laodiceia tem que voltar para Deus. Então aqui Paulo, ele fala aqui no versículo 4 assim, ó, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Meu irmão, não é hora mais de se embaraçar. Nós somos militares, nós servimos ao exército do céu. Nós somos soldados de Cristo. O soldado não embaraça com outra coisa. O soldado, ele presta serviço ao seu general. Nós não somos deste mundo. Nós estamos em uma batalha espiritual. Então ninguém que milita se embarace com negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Tem muitos cristãos aí que estão embaraçados com os negócios dessa vida. E vão ser pegos de surpresa. Esse povo vai ser pego de surpresa quando a trombeta tocar. Vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque não aceita a ideia de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Não aceita a ideia de que Jesus está voltando. Tem projetos para esta terra. Amam este mundo, estão apegados com este mundo. Estão arraigados com essa terra. E se esquece também que pode morrer. Ninguém nasceu para viver aqui nessa terra eternamente. Um dia nós vamos morrer também. De qualquer forma, nós temos que estar preparados para a eternidade. O que é que nos separa da eternidade? O que é que nos separa da eternidade? Um fôlego de vida nos separa da eternidade. Só isso. Se o Senhor quiser me tirar a minha vida agora, me matar agora, Ele pode fazer isso. E aí, se eu não estiver preparado, para onde eu vou? Eu vou para o inferno. Você já pensou nisso? Você que faz tanto projeto para esse mundo, você que é apegado com esse mundo. Você que está com dó aí de deixar o seu carrão aí, deixar a sua fazenda,
deixar o seu jet ski, deixar a sua conta gorda no banco. Você já pensou que você pode morrer agora e deixar tudo isso aí para dar briga, herança para dar confusão? Então aqui Paulo está dizendo aqui para Timóteo que ninguém que milita se embarace com os negócios desta vida. Nós não podemos embaraçar mais. Os crentes estão muito embaraçados. Os irmãos estão muito embaraçados. Os irmãos não sabem o que quer mais. Os irmãos não sabem se quer que Jesus volta. Os irmãos não sabem se quer que Jesus volta imediatamente, como Israel estava ali no Egito, ali, eles eram escravos de um sistema, e eles clamavam para que Deus enviasse o libertador, e Deus enviou Moisés. Então as pessoas têm perguntado, pastor, que jeito que você tem orado? Eu tenho orado para Jesus voltar. E eu tenho orado para Jesus nos tirar deste Egito. Não para que esse Egito melhore. Não para que esse Egito seja uma maravilha. Então eu tenho visto muitos irmãos que estão em cima do muro. Muitos irmãos que ainda não se decidiu. Não sabe se quer que Jesus volte ou se o mundo melhore. Não sabe se quer que Jesus volte ou se o Brasil melhore. Você tem que decidir, meu irmão. Você tem que decidir o que você quer. Não é hora de embaraçar com os negócios dessa vida. E as pessoas que estão pensando assim, que estão com o coração dividido, outrora ele quer que Jesus volte. Outrora ele é Filadélfia. Outrora ele é Laodiceia. Outrora ele quer que melhore, que volte tudo ao normal. Então essas pessoas que estão pensando assim, que estão com o coração dividido assim, vai perder o arrebatamento, vai ficar aqui. Não decide. Então não é hora mais de embaraçar com os negócios desta vida. O momento agora é de viver uma vida santa, uma vida de santidade, de arrependimento, consagração, jejum, porque a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.